No futebol moderno, é comum jogadores receberem salários cada vez mais altos. Grandes clubes europeus e até mesmo times muito ricos da China aceitam pagar quantias astronômicas para seus atletas. E quando se trata da América do Sul, sabemos que os clubes não têm o mesmo poder financeiro. Ainda assim, o Brasil se destaca por pagar salários mais altos do que seus vizinhos para seus atletas. Nem a pandemia alterou muito essa realidade. É claro que muitos clubes passaram por situações difíceis por verem a arrecadação diminuindo, mas patrocínios altíssimos e um bom trabalho de marketing permitem que alguns atletas continuem recebendo salários milionários. Você sabe quais são os 10 jogadores mais bem pagos do Brasil? Pois, descubra agora. Aproveite para se inscrever e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade. Sejam todos bem-vindos, esta é a Resenha Campeã. Uma pequena curiosidade antes de começar nossa lista. Estamos aqui para falar dos maiores salários do futebol brasileiro, mas as altas quantias pagas pelos grandes clubes são exceções à regra. A maioria dos jogadores de futebol estão longe de receber tão bem assim. Um levantamento que reuniu dados da CBF, Statista e Ernst Young mostrou que metade dos jogadores que atuam no Brasil recebem salário mínimo. 33% ganham até R$5.000 e apenas 12% recebem mais do que isso. A região sudeste é a casa da maioria dos clubes de futebol profissional do país e também é o lugar onde se praticam os melhores salários. Mesmo assim, a média de ganho dos jogadores é de apenas R$15.000 mensais. Pois é, chegar a um grande clube e receber um salário milionário com direito a se tornar uma verdadeira estrela não é nada fácil. Quando pensamos nessa média salarial, os números que vamos ver agora se tornam ainda mais impressionantes. 10º lugar, Arrascaeta. O craque uruguaio foi revelado na equipe do Defensor e atraiu o interesse do Cruzeiro. Jogando em Belo Horizonte, Arrascaeta se destacou. Mesmo com altos e baixos, foi um jogador importantíssimo para a equipe do Cruzeiro, mas no fim de sua passagem se envolveu em polêmicas e saiu pela porta dos fundos. O uruguaio foi contratado pelo Flamengo, onde segue apresentando bom futebol e bons números. Ele veio parar nessa lista porque recebe hoje a quantia de R$900.000. 9º lugar, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já tinha deixado sua marca no futebol brasileiro e com suas passagens pelo Coritiba e Cruzeiro. Depois jogou algum tempo no futebol árabe e voltou ao Brasil em 2017 para defender a equipe do Flamengo. Mesmo chegando como um grande reforço, o meia não rendeu o esperado, mas com o passar do tempo suas atuações melhoraram. Assim, ele começou a fazer jus ao seu alto salário, que também gira na casa dos R$900.000 por mês. 8º lugar, Lucas Lima. Lucas Lima sempre foi um jogador de muito destaque. No Santos, nos acostumamos a vê-lo fazer belas jogadas, e durante algum tempo, ele foi com certeza um dos melhores jogadores do Brasil. Mas quando ele chegou ao Palmeiras em 2018, não conseguiu mais mostrar o brilhantismo dos anos anteriores. Com poucas partidas e com números abaixo do esperado, o jogador decepcionou a torcida. Mesmo assim, tem um dos salários mais altos do clube. O montante pode chegar a R$1 milhão mensais. 7º lugar, Vitinho. O jogador do Flamengo vive uma situação parecida com a de Lucas Lima no Palmeiras. Vitinho chegou como uma contratação importante e esperava-se muito dele. Foram investidos 8 milhões de euros para tirá-lo do CSKA da Rússia, mas essa foi apenas uma parte dos gastos que o Flamengo teve com o atleta, já que hoje o jogador recebe um salário próximo de R$1,1 milhão. 6º lugar, Felipe Luiz. O Flamengo tem diversos jogadores nessa lista, pois o time fez um investimento de peso para montar um elenco vencedor. E outro jogador importante que chegou ao clube nessa nova fase foi o lateral Felipe Luiz. Ele teve uma passagem de muito destaque pelo Atlético de Madrid e por aqui também não decepcionou. O jogador tornou-se uma peça importante da equipe rubro-negra e assumiu a titularidade absoluta. Assim como seu parceiro de clube Vitinho, Felipe Luiz recebe em torno de R$1,1 milhão por mês. 5º lugar, Bruno Henrique. Mais um jogador do Flamengo na lista. Bruno Henrique teve uma carreira de altos e baixos e passou por alguns clubes sem nunca ser uma unanimidade. Ele chegou ao Flamengo em 2019 e pode-se dizer que começou a viver a melhor fase de sua carreira. Tornou-se um jogador decisivo com muitos gols e assistências, e seu bom futebol está sendo recompensado com um salário que também está na casa de R$1,1 milhão por mês. 4º lugar, Hulk. O Atlético Mineiro também decidiu investir pesado na temporada de 2021. Por isso, trouxe para seu elenco o atacante Hulk. O jogador estava sem contrato, então sua vinda não custou nada aos cofres do clube. Mas para mantê-lo no elenco, o clube pagará com a ajuda de patrocinadores um salário de R$1,3 milhão. Hulk não era uma unanimidade, e muitos duvidavam que valesse a pena pagar tanto para um atleta de 35 anos. Em suas primeiras partidas, o jogador não conseguiu se destacar, mas está aos poucos ganhando confiança e fazendo melhores apresentações. 3º lugar, Gabigol.
E finalmente chegamos ao pódio dos maiores salários do futebol brasileiro. E não é surpresa que tenhamos mais um atleta do milionário elenco do Flamengo. Ele chegou ao time em 2019 e dentre todas as suas conquistas está a tão sonhada Libertadores da América. Inclusive, Gabigol foi o herói do título, pois fez os 2 gols da final, naquela virada histórica contra o River Plate nos últimos minutos do jogo. Então a torcida e o clube devem estar muito satisfeitos e acham que vale a pena pagar ao jogador a quantia de 1,3 milhão por mês. Segundo lugar, Daniel Alves. Dani Alves é uma estrela do futebol mundial e nos acostumamos a vê-lo brilhar na equipe do Barcelona. E ele chegou ao São Paulo como o jogador que mais conquistou títulos na história do futebol. Ainda hoje, ele não entregou todo o futebol que se espera dele, mas segue como uma peça importante da equipe. Seu salário gira em torno de incríveis 1,5 milhão de reais. Primeiro lugar, Douglas Costa. O primeiro da lista é outra badalada e recente contratação do futebol brasileiro. Douglas Costa chegou ao Grêmio em maio de 2021, depois de aceitar reduzir o seu salário consideravelmente. Mesmo recebendo menos, o salário do jogador é impressionante e também gira em torno de 1,5 milhão de reais. Douglas Costa fez carreira na Europa e passou por clubes como Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus. Mas já com 30 anos de idade, decidiu voltar ao Brasil e defender as cores do seu time do coração. Deu para ter uma ideia de como alguns salários bem altos são praticados no futebol brasileiro. Mesmo sem uma condição financeira tão favorável quanto os clubes da Europa, há times brasileiros que não medem esforços para ter em seu elenco algumas estrelas. Mas a pergunta que fica é: será que vale a pena? Na atual situação do futebol brasileiro, o custo-benefício de ter jogadores tão caros é favorável? É claro que ter jogadores famosos no elenco pode animar patrocinadores, levar a torcida a consumir mais produtos do time e dar destaque para a equipe em geral. Mas o que os torcedores realmente querem é um futebol bonito que resulta em vitórias e títulos. E falando especificamente dos jogadores dessa lista, eles apresentam um futebol que justifica um salário tão alto? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.